Boa noite, amados e amadas, queridos irmãos da Igreja Batista da Liberdade. Quero vos saudar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, é um dia importante. Mesmo em casa, quero convidar você a juntos, com nossos corações e nossa mente, colocar aos pés do Senhor, no seu trono da graça, todos os pedidos. Pedimos pelo mundo, por esse momento tão singular que o mundo passa, que um dia será escrita a nossa história, nos livros dos nossos filhos. Essa pandemia que tanto tem assolado todos nós, independente de cor, raça, credo, nacionalidade. Isso nos faz pensar sobre a vida, sobre como estamos com Deus. E eu quero nesse momento, então, que os irmãos, em espírito de oração, um espírito de reverência, colocamos, então, não só agradecer, aliás, nem só pedir, mas também agradecer por nossa igreja, por nossos irmãos, colocando aos pés do Senhor, como falei, todos os pedidos que você tem em seu coração. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te pedir, aliás, te agradecer, em primeiro lugar, porque estou falando contigo, estou falando com os irmãos da igreja. Isso já me faz um vencedor, porque estou aqui diante de todo, Deus, podendo falar, podendo ouvir, podendo ver, sem problema algum, e isso é motivo de agradecimento por mais um dia de vida. Quero agradecer também por fazer parte de uma grande família, a melhor família do mundo, a família do Senhor, a família em que Ele fez o seu sacrifício para salvar a todos nós. Queremos te agradecer também pela Igreja Batista da Liberdade, sendo luz e sal neste lugar, aqui em Boa Vista e quiçá também no mundo. Nesse momento, Senhor, nós queremos te pedir por todos os enfermos, em especial o nosso pastor. Senhor, cuida com tuas santas mãos daqueles instrumentos. Cuida também daquela equipe de enfermagem, todos aqueles, ó Deus, que não só estão ali cuidando do nosso pastor, como também de outros tantos enfermos, Senhor, que nem te conhecem às vezes, mas esperam, aguardam, Senhor, mesmo sem saber, sem querer, inconscientemente, a sua saúde restaurada. Senhor, atende também para esses, que eles possam ter oportunidade de dizer que em Cristo há esperança e que sem o Senhor Jesus nada podemos fazer. Senhor, eu quero te pedir também por todas as nações do mundo, Deus, que possa aprender com esse momento, aprender a ser mais humildes, aprender que somos um só. E que nenhuma doença escolhe raça, nacionalidade. Quero te agradecer também, nesse momento, por todos aqueles que têm e possuem emprego na igreja, e te pedir também, aproveitando, que aqueles que não têm, ou por algum motivo, por esse momento, também perderam seus empregos, que tu possa então restaurar, Senhor. E outros pedidos, Senhor Deus, que ao longo desse culto de oração estaremos depositando, Senhor, ao seu trono da graça. Nós pedimos, Senhor, porque sabemos que Tu és possível, Tu és o mantenedor. O Senhor cria, governa e sustenta tudo. Sabemos, então, pela fé, que é possível qualquer coisa aos Teus olhos. Pelo Seu poder, pela Sua soberania, sabe, inclusive, melhor do que nós mesmos, aquilo que é melhor para a nossa vida. Então, Senhor, todos os pedidos que irão ser realizados hoje, queremos colocar nesse momento nos Teus santos trono, nesse santo lugar, que então, dentro da sua vontade e do seu querer, possa ser realizado. Pedimos então que nos dê condições, sensibilidade, para que nós recebemos a sua resposta de maneira grata e de maneira contente, em contentamento, sabendo que a resposta, mesmo não sendo agradável, é a melhor, porque confiamos em Ti. Mas também peço a Deus que não resista ao nosso pedido, porque pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos agora ouvir um hino com o nosso irmão Sebastião. Meu boa noite a todos os irmãos. Dizer da nossa satisfação de poder, mais uma vez, poder participar do culto de oração. Um culto maravilhoso, onde temos a oportunidade de falarmos com o nosso Deus, fazermos as nossas
petições e os nossos agradecimentos. Quero dizer aos amados irmãos que devemos continuar firmes. Devemos continuar firmes no propósito para o qual eu e você fomos chamados. Então, nesta noite, vamos cantar um cântico do cantor cristão, o hino de número 155. E dizer que, enquanto cantamos esse hino, eu fico lembrando da irmã Cristina, que nos cultos de quarta-feira sempre dirige esses cânticos lindos, né, do cantor cristão. Mas vamos cantar e vamos louvar a nosso Deus nesse momento. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos todo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Aleluia! Amém, irmãos. Muito obrigado, irmão Sebastião. Como é bom louvar ao Senhor, como diz a Bíblia, tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Gostaria que agora os irmãos abrissem as suas Bíblias no capítulo 4 de Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses, dos versículos 11 a 13, que diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser exaltado. De tudo em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. É interessante como a gente gosta de referenciar, gosta de falar, ouvimos pregações sobre esse versículo, principalmente nesse final, quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele não está dizendo aqui que pode qualquer coisa naquele que me fortalece, não é essa a ideia. Paulo fala antes, no contexto da mensagem, que ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância.
É difícil estarmos felizes ou contentes por estar doente, desempregado, ou até mesmo alguém que morreu, amado nosso. Ninguém fica contente. Mas Paulo vai falar do contentamento. E o que é o contentamento? É o fruto de uma comunhão com Deus, a partir da experiência, porque ele diz que aprendi. Que aprendizagem é esse? Que aprendizagem é essa? Que aprendizado é esse? Não é aprendizado sistemático, como na escola, cognitivo, mas não. É um aprendizado a partir da experiência que ele teve com Cristo, assim como você, no momento da sua conversão. Dali você começa a observar que dependemos de Deus para subsistir, para viver. E essa dependência leva a gente, nessa experiência, leva-nos a pensar que podemos todas as coisas em aquele, ou seja, naquele que me fortalece. E não qualquer coisa que você quiser irá acontecer. Então teremos dificuldades, teremos privações, provações, mas realmente tudo isso nós podemos ultrapassar, subsistir, porque é Ele que nos fortalece, a partir dessa experiência que temos, então, no ato da conversão. Nesse momento, eu quero aproveitar e, mais uma vez, passar a palavra ao irmão Sebastião para um momento de louvor. Amém? Uma das coisas fundamentais, meus amados, que deve marcar a nossa vida é, em todos os momentos desta vida, adorarmos o nosso Deus. Portanto, é gratificante poder adorar a esse Deus maravilhoso. E vamos continuar louvando. Vamos cantar agora, vem, esta é a hora da adoração. É gratificante demais poder louvar ao nosso Deus, e a sua misericórdia não tem fim. Portanto, é bom saber que Deus está conosco. É bom saber que Deus está conosco. Vamos cantar mais um cântico
Esse cântico tem como título Quão Formoso És. E eu sei que os irmãos conhecem esse cântico. Portanto, vamos juntos continuar louvando a Deus nesta noite, para a honra e para a glória dele, porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. Para sempre. Amém, irmãos. Mais uma vez, como é bom louvar e entoar cânticos ao Senhor. Nesse momento, após os pedidos de oração, vou convidar o irmão Lucas Rivera para que assim ore, pedindo a Deus que possa, então, cumprir a sua vontade dentro desses pedidos e que nós possamos, mais uma vez, como eu disse, nos contentar com a sua resposta.
Amém, irmãos. Nesse momento estaremos orando pelos pedidos de oração que os irmãos têm feito. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia de vida, Senhor. Agradecemos, Senhor, por todos os livramentos, por todos os milagres, Senhor, e pela misericórdia que o Senhor tem tido conosco. Senhor, agradecemos pelo pão de cada dia que o Senhor concedeste a nós, Senhor, e agradecemos também porque o Senhor tem nos dado saúde todos os dias, o Senhor tem permitido, Senhor, que acordássemos todos os dias com saúde e podendo respirar por mais um dia, Deus. Venho pedir a Ti, Senhor, que o Senhor esteja com o nosso pastor, que se encontra num estado delicado, Senhor, de saúde. Nesse momento ele se encontra internado na UTI, com muitas dificuldades, Senhor, de respirar. E eu lhe peço, Senhor, que o Senhor esteja com o nosso pastor, que o Senhor esteja tomando conta dele. Coloque os Teus anjos, Senhor, ao redor do nosso pastor, que esteja guardando ele, Deus. Esteja auxiliando ele na sua recuperação. Esteja permitindo, Senhor, com que possamos estar com o nosso pastor o mais rápido possível. E esteja também com a sua esposa e os seus filhos, sua sogra, que também estão muito preocupados, Deus. Esteja guardando eles também, Senhor. Esteja trazendo paz, esteja trazendo calmaria à casa deles. Que eles possam ser fortes, Senhor. Que o Senhor possa revigorá-los todos os dias. Que o Senhor possa dar forças a eles, Senhor, para superar esse momento que é passageiro. Acreditamos, Senhor, que o Senhor trará a cura para o nosso pastor o mais rápido possível, o mais breve possível. Acreditamos também que logo, logo, toda a nossa igreja poderá se reunir novamente, Senhor, para que possamos aprender da palavra juntos, Senhor, que possamos estar na EBD mais uma vez juntos, aprendendo cada vez mais da Tua palavra, Senhor. Esteja também, Senhor, com os outros irmãos da nossa igreja, aqueles que estão enfermos, aqueles que já estão curados, Senhor, que o Senhor esteja abençoando todos estes, Senhor, esteja também protegendo todos estes, esteja protegendo também, Senhor, as famílias dos irmãos, aqueles que perderam algum ente querido, Senhor, que o Senhor esteja consolando os seus corações e que o Senhor esteja nos livrando, Senhor, desse período de pandemia o mais breve possível, Senhor, que possamos superar esse momento, Senhor, possamos ter fé que o Senhor está no controle de tudo, Senhor, que todos os dias possamos acordar sempre lembrando disso. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus. Agradecemos infinitamente, Senhor, por ser um Deus tão misericordioso para conosco. Nos perdoe pelos nossos pecados, Deus. Nos ajude a corrigir as nossas falhas e buscar a ser cada vez mais parecido com o Teu Filho. E essa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gostaria de dividir com os irmãos algo que senti durante a oração. Eu fiquei imaginando se estivesse na condição, ou seja, se eu estivesse no lugar daqueles pelos quais o irmão Lucas orou, ou qualquer outro de vocês tivesse orado. Como me sentiria feliz, amado, grato, sabendo que toda a igreja orasse por mim. E isso eu queria dividir com os irmãos, uma coisa que eu senti, o Espírito Santo me tocou, que possamos sempre ser assim, estivermos sempre conectados com Deus no que diz respeito ao nosso irmão, que passa por alguma dificuldade e necessidade. Isso tocou muito o coração, eu queria dividir isso com os irmãos. Nesse momento, um momento também importante, dentro do culto, que é o momento em que nós dedicamos nossas vidas, bens, ofertando, dizimando ao Senhor, aquilo que Ele já nos deu, para que pudéssemos ser então bons mordomos. E para isso eu gostaria os irmãos prestarem atenção, irá passar a letra aqui na tela, o hino 244, o hino conhecido, trazei à casa do tesouro, dízimos e ofertas e bens. E mais uma vez vou pedir ao irmão Sebastião que dirigisse então, nos levando a louvar ao Senhor sobre esse momento tão importante e convidar você que gostaria de dizimar, gostaria de ofertar, também estará passando na nossa tela contas que a igreja tem, que você também poderá fazer isso virtualmente. Amém? Outra
trazia a casa do tesouro, dízimos e ofertas com amor. Consagrai-vos como os bons mordomos, desfrutamos as divinas promessas. Sim, provai-o, confiantes dedicai-vos já ao Senhor, que grandes bênçãos sobre vós derramará. Quando a minha fé vacila e falha, tudo se escurece ao meu redor. Com ternura meu Senhor me ampara, pelo seu amor então prossigo. Sim, provai-o, confiantes dedicai-vos já ao Senhor, que grandes bênçãos sobre vós derramará. Eu lhe dediquei a minha vida, todos os talentos, tempo e bens. Com mil bênçãos ele me sustenta, nele achei perdão e paz perenes. Sim, provai-o, confiantes dedicai-vos já ao Senhor, que grandes bênçãos sobre vós derramará. Gostaria então de solicitar aos irmãos que juntos fechem seus olhos e vamos agradecer a Deus por esses dízimos e ofertas alçadas. Amém, irmãos. Então, nesse momento, vamos orar pelos dízimos e ofertas que foram ofertados pelos nossos irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas que foram deixados para a nossa igreja. Esteja, Senhor, com esses irmãos que contribuíram, Senhor, para o crescimento da nossa igreja, Senhor. Esteja abençoando eles, Senhor. Nunca deixe, Senhor, faltar alimento. Não permita, Senhor, que nada venha faltar na casa não só dos irmãos que contribuíram, mas também de todos que estão aqui presentes, Senhor, de todos que fazem parte da nossa igreja. Senhor, que esse dinheiro, Senhor, que foi depositado, que venha a ser usado com sabedoria, que o Senhor esteja utilizando, Senhor, os irmãos responsáveis pela tesouraria, que esses possam manusear, Senhor, o dinheiro de maneira sábia, que esse dinheiro possa ser utilizado, Senhor, para o crescimento da nossa igreja, para a expansão da sua palavra, Deus. Que através disso, Senhor, possamos adquirir mais almas para Ti, Senhor, mais almas para o Teu reino. Que possamos espalhar a Tua palavra, Senhor, para mais pessoas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus. Mais uma vez agradecemos pelos dízimos e ofertas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca tem deixado faltar nada em nossos lares. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Essa oração que eu faço, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Passamos agora a escutar Deus falando através do mensageiro. Eu gostaria então nesse momento de apresentar aos irmãos o mensageiro, aquele que vai trazer de Deus a palavra, para que nós podemos refletir sobre ela. O mensageiro dessa noite chama-se Marco Antônio Joviano. Ele é militar, casado, tem uma filha de 17 anos, é presbítero da Igreja Assembleia de Deus de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Amém. É capelão da Unipas, União Internacional de Pastores e Capelães. E um dado importante, ele, junto com a sua esposa, o casal, implantou o curso Casados para Sempre aqui na nossa igreja, em 2015, formando inclusive 2 turmas. Amém. Deus possa abençoar esse mensageiro e gostaria de mais uma vez convidar os irmãos para fechar os seus olhos e juntos agradecer a Deus, pedindo então que tudo o que vão falar, fale da boca do Senhor para os nossos corações através dos nossos ouvidos. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer mais uma vez pelo privilégio, ó Deus, de estarmos aqui falando contigo e juntos, ó Deus, pedir que tu possa falar em nossos corações, em nossas mentes, em todo o nosso corpo, de maneira eficaz,
a fim de que o Espírito Santo nos toque, através dessa mensagem desse irmão, que irá trazer do seu coração para o nosso o que tu quer de nós. Ó Deus, esse irmão veio de tão longe para dizer o que tu queres para nossas vidas. Eu lhe peço, ó Deus, então, que use grandemente, através da sua boca, Senhor, aquilo que queres de nós. Use, Senhor, como instrumento vivo nas tuas mãos, que ele possa, através dessa mensagem, tocar profundamente nossos corações, perturbando a ordem das coisas, a fim de melhorarmos, Senhor, a fim de saber qual é o propósito e qual é a sua vontade dentro da sua palavra. Senhor, abençoa este irmão, abençoa o que ele falar. Que todos aqueles que ouvirem, Senhor, possa ser movido pelo Espírito Santo e modificar, interagir, a fim de que possamos então entender a sua vontade. É em nome de Jesus que eu te peço, pedindo perdão dos nossos pecados. Amém. Ouvimos então a palavra do nosso irmão. Graça e paz, meus irmãos, eu sou o irmão Marco Antônio. Eu estive na Igreja Batista da Liberdade durante 2 anos e já faz quase 5 anos que estamos aqui nessa localidade que estamos agora. Estando aqui, nós não estamos participando da Igreja Batista, nós estamos na Igreja da Assembleia de Deus, onde eu sou presbítero. Também exerço a função de capelão da UNIPAS, que é a União Internacional de Pastores, Capelões Voluntários. É uma grande alegria poder falar com os irmãos, porque alguns não me conhecem, mas já há um certo tempo que eu não tenho essa oportunidade. Então agradeço muito a irmã Giselda que me deu essa oportunidade e agradeço em primeiro lugar a Deus porque Ele me concedeu essa bênção de poder falar com os irmãos. Nós tivemos a alegria de sermos os precursores do Casados para Sempre aí da igreja e eu tenho certeza que o trabalho está indo muito bem. Aí nós tivemos a alegria de iniciar o trabalho. Meus irmãos, eu separei um texto para que nós pudéssemos meditar juntos. Na Bíblia está no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. É um texto bastante conhecido. E nessa modalidade nova de à distância, mesmo assim, quando nós tivemos oportunidade ou a necessidade de fazer assim na igreja que congregamos, nós acompanhávamos na Bíblia. Então, estou dando um tempinho a mais, caso os irmãos queiram acompanhar, então acharem o texto. Mateus 14, a partir do versículo 22. Na minha versão diz: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem Jesus andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Meus irmãos, nessa pequena meditação, não vamos demorar muito tempo, mantendo o costume batista, olhando para o relógio, eu separei um título para que nós meditássemos juntos. Jesus te convida a andar com Ele sobre as águas. Nessa caminhada, meus irmãos, do dia a dia, nosso barco muitas vezes recebe uma rajada um pouco mais forte de vento. E vimos que os discípulos tiveram várias oportunidades de andar com Jesus
e ver as maravilhas que ele podia fazer. Jesus, tendo caminhado, como sempre fazia, evangelizando, pregando, curando, abençoando as pessoas, ele teve a oportunidade de curar a filha de Jairo. Não curar, na verdade aquela moça estava morta, a menina de 12 anos estava morta. Naquele caminho também, antes que ele chegasse até aquela casa, os discípulos viram também aquela mulher tocar em Jesus e ser curada do fluxo de sangue. E a história bíblica conta para nós que várias pessoas conseguiram tocar em Jesus e foram curadas por ele. Então aquelas pessoas tinham de sobra razão para confiarem em Jesus e no seu poder. Ainda mais porque o Evangelho de Marcos conta que eles recém tinham chegado de uma caminhada que Jesus os tinha mandado para que pudessem evangelizar as pessoas, nada de reserva levasse, nem alimento, nem roupa, nem sandália, de forma tal que deveriam ser alimentados e cuidados do local por onde passasse. Eles estavam voltando desse trabalho, verdadeiramente cansados, tristes e felizes ao mesmo tempo. Tristes de fome, mas felizes pelo resultado, contando para Jesus com alegria, com aqueles demônios que tinham expulso, com as curas que tinham realizado, mas estavam com o corpo cansado, com a feição abatida. Naquela ocasião, a história conta que Jesus falou: vamos para o outro lado. E eles foram para o outro lado a fim que eles pudessem se alimentar e descansar. Mas a multidão sedenta, com dificuldades que tinha naquele tempo e querendo conversar com Jesus, ouvir Jesus, tocar em Jesus, alguns serem alimentados por ele também, seguiram o barco e chegaram no mesmo ponto que eles estavam. Daí o local de descanso virou local de trabalho. Mais uma vez Jesus, se voltando para aquela multidão, ensinou as pessoas, conversou com ela, com a multidão, recebeu-as com carinho que era comum que ele fizesse. E os discípulos ajudaram. Naquela ocasião também as pessoas sentiram fome. E Jesus então teve que alimentar as pessoas. Como alimentaria? Assim perguntou também um discípulo. Mas Jesus fez multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, de forma tal que ele pôde alimentar toda uma multidão de mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, com certeza, foi muito mais de 5.000 homens. Meus irmãos, passado ali, caiu da noite e Jesus falou: então vocês vão entrar no barco e eu vou ficar aqui mais um pouquinho despedindo o povo. Jesus ficou ali conversando, despedindo a multidão. Quando a multidão foi embora, Jesus subiu ao monte para orar. Tendo orado um certo tempo, Jesus resolveu encontrar com os discípulos, na chamada 4ª vigília da noite. Os irmãos conhecem bem o tempo contado na Bíblia, que naquele tempo o dia começaria, digamos, a parte clara, às 6 horas da manhã, que se estenderia até as 9 horas da manhã, que seria a hora terceira, que é a hora que, segundo relata, que Jesus foi colocado na cruz. Passada aquela hora terceira, mais 3 horas, seria a hora sexta, que daria meio-dia para nós, né? E depois a hora nona, que seria as 3 horas da tarde, normalmente chamava-se hora do sacrifício, e chegando às 18 horas começava um novo dia, assim como algumas religiões ou denominações, queiram chamar, costumam considerar. Não se esqueçam que foi a tarde, a manhã do dia primeiro. Então assim era contado o dia, então consideravam, né, dessa forma. A partir das 18 horas até as 21, era a primeira vigília da noite. A segunda vigília da noite é das 9 horas ou 21 horas até meia-noite. De meia-noite até as 3, a terceira vigília da noite. E a 4ª vigília da noite era o horário que Jesus se aproximava, a partir das 3 da manhã, das 3 da manhã até as 6 da manhã. O horário frio, o horário quieto, o horário sombrio, o horário que o vento batia, não tinha um ruído, as pessoas estavam dormindo, o horário que era simplesmente propício para a pessoa descansar. Meus irmãos, quando os homens viram a Jesus, naquele vento forte, eles sentiram medo.
Sentiram medo porque já estavam cansados. Não se esqueçam que eles, muitas vezes, estavam naquela situação, estavam caminhando, né, para evangelizar as pessoas. Daquela evangelização das pessoas, eles seguiram para o trabalho, que se passaram o dia ajudando Jesus na pregação. Imagina aquela quantidade de cestos, eles serviam a pessoa, separaram em grupo de 100, em grupo de 50, não é isso? E começaram a organizar, ainda que houvesse pessoas para ajudar, eles saíram separando de lote em lote, distribuindo de lote em lote, naquele vai e vem, vai e vem, vai e vem. Com certeza estavam cansados. Chega uma certa hora, em vez de eles dormirem, eles em ato contínuo foram para o outro lado. E quem sabe tem um cochilado, mas alguém tinha que remar. E enquanto algum remava, o vento ficou forte. Eles não descansaram. E quando viram Jesus, imaginaram: misericórdia, não é possível fazer como o pessoal que saiu do Egito falou. Não havia cova suficiente na terra para que nós pudéssemos ser enterrados lá. Nós tínhamos que ser mandados para todos os sacrifícios. Trabalhamos para Jesus, fizemos a evangelização do povo, remamos até o outro lado do rio, chegamos do outro lado lá, nós tivemos que servir aquelas pessoas, estamos remando até agora sem comer direito. Não certo, comeram, mas não descansaram, porque não havia como descansar, porque havia trabalho, e as almas eram muito mais importantes, e são mais importantes para aquele que evangeliza. Então começaram a imaginar: o nosso corpo está cansado, nós vamos morrer aqui. E chegou a nossa hora, não tem jeito, que até está ali um fantasma para recolher a nossa alma. Imagina, Jesus deixou a gente sozinho, Jesus mandou a gente trabalhar, Jesus viu que estava cansado, a gente está no sacrifício, ele não vem socorrer a gente, e ainda vem ali um fantasma para recolher nossas almas, que nós vamos morrer nesse mar. Meus irmãos, às vezes as dificuldades são tão grandes, que nós, conhecendo o poder do Senhor, conhecendo o amor do Senhor, conhecendo o favor do Senhor, nós também nos confundimos. Nos confundimos porque somos humanos, nós temos nossas fraquezas. Nos confundimos porque nós queremos caminhar até um certo tempo, mas depois nós desistimos muitas vezes da caminhada, ou achamos que já podemos caminhar sozinhos. Aquele que caminha na dependência do Senhor, ele pode sofrer os ventos vêm. Nós somos humanos. Jesus disse: no mundo tereis tribulação. E não esqueçam, meus irmãos, que quando nós cantamos aquele hino 556 do cantor cristão, nós cantamos: guarda o marinheiro no violento mar. Não guarda o marinheiro do violento mar. Então o marinheiro vai entrar no mar, ele vai sofrer o vento, mas ao que sofre dores, queiras confortar. Nós cremos nisso, cremos no Senhor. Ainda que estejamos no mar bravio, ainda que estejamos num local de dificuldade, ainda que o vento esteja forte, nós devemos sempre confiar no Senhor. Meus irmãos, a nossa força vem de Deus. O homem é pó da terra. Sem o Senhor Jesus, nada podemos fazer. Sem a misericórdia do Senhor, nós simplesmente somos carne, um montão de carne. Mas nós cremos no Deus vivo, não só para essa vida, mas para a vida eterna. Então não temeis aquele que pode simplesmente matar o corpo, acabar com a carne, mas não pode fazer perecer a alma, não pode salvar o espírito. Jesus sempre nos aconselhou, pela sua palavra, a seguirmos com fé, a seguirmos confiante nele. E às vezes, nas dificuldades, pela nossa fraqueza humana, nós devemos desistir. Pedro caminhou um certo tempo. E a Bíblia fala que ele caminhou sobre as águas, mas ele começou a observar a força do vento. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos ali evangelizando, pregando, conversando, animando o irmão, louvando, mas quando vem um vento mais forte, nós desanimamos. Quando vem a tempestade, nós começamos a observar o balançar da roupa, o movimentar da pele. Devia estar frio, o vento da madrugada é frio, o mar à noite ele é frio, a frieza, o barulho, o vento forte. Meus irmãos, deve ter sido uma situação bastante difícil na escuridão da noite. Mas Pedro quis se firmar na sua própria força. Ele saiu do barco na força do Senhor, no poder do Senhor. Mas com o tempo ele se sentiu gente, e gente é fraca.
gente tropeça, gente se cansa, gente se desanima. E como gente que Pedro era, ele simplesmente deixou de olhar para o Senhor e começou a olhar para o vento, começou a olhar para a dificuldade, começou a olhar para aquela frieza que estava, e com certeza a água começou a mexer embaixo do pé dele. Meus irmãos, quando nós não estamos pisando em base sólida, em terreno que a gente não domina, a insegurança bate. Somos muito fortes, pisando naquilo que nós conhecemos. Nós que levamos a vida como eu já faço há mais de 30 anos, sabemos que cada terreno novo que nós pisamos, cada local que nós chegamos, ele guarda a sua diferença, guarda o seu segredo, ele guarda os seus mistérios. E como mergulhador que sou, eu sei bem que o mar, ele não tem borda. O meu instrutor sempre dizia isso. Quando a gente treinava na piscina, ele falava: não põe a mão na piscina porque o mar não tem borda. E sei também que a água do mar embaixo é quente, em cima é quente, mas embaixo é fria. E que o movimento do mar, ele deixa a gente meio complicado. E sei também que quando a pessoa começa a dar atenção ao barulho do mar, ao movimento das águas, aquele bater na pele, bater no corpo, se ela não tiver confiante no que está fazendo, ela fica desesperada. Também senti muito vento, os irmãos sabem, o maior tempo que passei, saltando de avião, então também ali o vento era muito forte. E até a gente acostumar, a dificuldade é grande. Mas Pedro conhecia o mar. Ele conhecia, ele é pescador. Quantas vezes ele deve ter entrado na água para poder puxar o peixe. Mas, meus irmãos, aquilo era diferente. Ele mergulhava quando o mar não estava bravio. Ele não andava sobre as águas. E ali estava andando sobre as águas. Aquele terreno era diferente para ele. Aquele terreno ele não conhecia. Aquele terreno ele não sabia o que fazer. Então ele esqueceu que ele estava diante do rei das águas, do rei do mundo, daquele que ele tinha visto ressuscitar, daquele que ele tinha saído em nome dele pregando, curando, expulsando o inimigo, evangelizando. E nós esquecemos também, meus irmãos, nesse tempo de pandemia chamado, nesse tempo de dificuldade que estamos, nesse tempo de afastamento, ou muitas vezes aquele crente que não estiver bem firmado, a sua fé vacila. E em muitas igrejas, quem sabe agora seja o tempo de Deus lapidar o seu povo, que era moda ser crente. Houve um tempo que era moda ser crente. Todo mundo queria ser crente, era moda falar que era crente. Era crente, mas continuava passeando. Era crente, mas continuava na sua vida normal. Seja roupa, seja costume, seja companhia, seja comportamento, seja aventura, seja baladas. Era moda ser crente. Fulano é crente, mas faz tudo. Ah, ser crente é tranquilo, Jesus é bom. Mas hoje, quando a dificuldade chega, os irmãos vão perceber. Muita gente nova vai chegar. Muita gente afastada vai voltar. Mas muita gente que estava não vai ser vista. Porque na dificuldade, é no fogo que se lapida o ouro. É no fogo que se apura a fé. É na dificuldade que a mão do Senhor vai estar estendida. Há também aqueles, meus irmãos, que querem passar. Quem sabe Pedro devia ser um exímio nadador, preferisse, depois que caminhasse um pouco, sair nadando. E naquela situação que estava, imagina eles gritando de um lado: Pedro, volta, volta, Pedro, volta, volta. E Pedro não sabia se voltava, se avançava. Meus irmãos, a Bíblia fala que Jesus estendeu a mão quando Pedro falou: Senhor, salva-me. Então houve que acontecer um pedido da parte de Pedro. Assim como a Bíblia fala que a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida para nos abençoar, para nos salvar. Os ouvidos do Senhor não estão fechados porque eles podem nos ouvir. Imagina com aquele vento forte, com aquele barulho das águas, com todo mundo gritando: Pedro, Pedro, volta, Senhor, salva Pedro, Pedro, volta, volta, é fantasma. Deus pôde ouvir a voz de um homem, sabe-se lá que quantidade de água ele tinha no seu corpo.
Se a água estava na canela, se a água estava na cintura, se a água estava no peito, se ele estava no afoga, sobe. Ele começou a afundar, mas o quanto ele quis caminhar sozinho antes de falar, Senhor, salva-me. Se ele demorou muito tempo, deu muitos passos, ele afundou muito. E o Senhor estava com a mão estendida. Meus irmãos, a Bíblia não diz que Jesus se aproximou de Pedro. Jesus estava com a mão, estendeu a mão. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós passamos por lutas, dificuldades. Conforme diz aquele cântico, aquele hino, temos por lutas passado, muitas terríveis, cruel, mas o Senhor estende a mão. Cristo te estende sua forte mão. Ele permanece com a mão estendida. E Pedro, naquela dificuldade, que causada pela sua incredulidade, ele teve que vencer e chegar até o Senhor. Então, meus irmãos, muitas vezes, Jesus é bom, eu posso fazer qualquer coisa. Às vezes acham que Deus tem que chegar até a igreja tem que chegar ao Senhor. Esse modernismo que se vê hoje é totalmente contrário àquilo que Deus estabeleceu, àquilo que os fundamentos da igreja estabeleceram para que nós seguíssemos. Acham que podemos fazer qualquer coisa e Deus vai nos seguir na nossa modernidade. O Senhor Jesus estendeu a mão. Pedro teve que chegar até ele. Assim como ele convidou a Pedro, vem Pedro, ele também te convida a andar sobre as águas para encontrar com ele. As águas da dificuldade, as águas do Covid, as águas, infelizmente, para alguns do desemprego, as águas da doença, as águas da dificuldade em família, as águas da angústia, o Senhor está com as mãos estendidas, sempre pronto para nos abençoar. Porque a palavra diz, vinde a mim. E nós devemos chegar ao Senhor. Então, meus irmãos, nesse momento onde as águas estão fortes, onde as dificuldades estão batendo, onde as situações não são agradáveis, não são boas na vida de muitos, oremos uns pelos outros, roguemos uns pelos outros, abençoemos uns aos outros, para que nós possamos caminhar sobre as águas. Com certeza os amigos de Pedro gritaram muito, mas quem sabe alguém tenha gritado, Senhor, salva ele, abençoa Pedro, Senhor, não deixe ele morrer, Senhor. Acredito que muitos tenham gritado, volta Pedro, volta Pedro, volta Pedro, e remado em direção a ele, já que o vento era contrário. Então, se eles remassem para aquele lado ali, eles estariam indo pelo favor do vento. Mas o socorro do homem é vão. O socorro do homem nunca se chegará ao socorro do Senhor. Cristo te estende a sua forte mão. Nesse vendaval que passamos, meus irmãos, creiam nisso. O Senhor te chama para caminhar com Ele sobre as águas. A mão do Senhor está estendida. Não desanime. Não se espante. Não desista. Caminhe firme em direção ao Senhor. Olhando para frente, para o alvo. Não perca o olhar do alvo. Porque Pedro só afundou porque começou a olhar para a coisa errada. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que a paz do Senhor nos cubra, que o Senhor nos proteja e nos guarde. Eu peço, meus irmãos, que orem por nós, estaremos orando pelos irmãos também. Sabemos da situação do pastor Adailson, estamos orando por ele. E todos aqueles que eu tenho contato, seja na igreja que eu congrego, nos grupos que eu participo de capelania, ou entre mesmo os líderes, ou todos os grupos de casais, nós estamos pedindo para que as pessoas orem pelo pastor Adailson e orando pelos irmãos. Que eu sei que está sendo uma luta, mas Deus é Senhor. E só vai acontecer aquilo que Deus quiser. Nós vamos continuar pedindo para que Ele faça a nossa vontade. Vamos continuar pedindo para que Ele nos abençoe. Mas a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Que o Senhor nos proteja e nos guarde. Que a paz do Senhor esteja sobre nós. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Coloco as nossas vidas diante de Deus a cada dia em oração, porque Ele é bom. Eu confio no Senhor. Independente da situação que estejam vivendo. Independente do trabalho que tenham feito para o Senhor. Independente do quanto estejam lutando. Tenho certeza que o Senhor contempla o esforço de cada um. Paz seja convosco.